Você quer viver muito, mas será que de fato está construindo uma vida que você conseguiria sustentar por muito tempo? Acho que todos nós queremos viver muito, mas de certa forma viver bem. Então vamos explorar hoje dois cenários baseados em um dos pilares, né, de uma vida bem vivida, que é o pilar do trabalho. Né? Trabalhar com uma missão, trabalhar com o que a gente de fato goste de fazer, sinta prazer. De repente naquelas segundas-feiras, né, que a gente acorda empolgado para trabalhar, para produzir, para ser a cada vez melhor, a cada dia melhor, e poder produzir de uma forma satisfatória. Imagina que se a gente for fazer uma conta em horas úteis, né, a gente tem 24 horas no dia, 8 delas, né, pelo menos a gente passa dormindo, então nos sobram 16. Dessas 16, em média, a gente passa algo em torno de umas 10 horas trabalhando. Entre deslocamento para casa, ir ao trabalho, horário de almoço, enfim. E a gente pode falar que mais ou menos, então, algo em torno de uns 70% do nosso tempo útil a gente passa trabalhando. E aí vem a pergunta, e se não for legal? Um trabalho com muito estresse, um trabalho com muita pressão, um trabalho que nos fere emocionalmente, um trabalho onde o ambiente não é legal, ou talvez o ambiente é tóxico, ou talvez com pessoas, né, que não façam muito sentido na nossa vida. Eu sei que em algum momento da nossa vida a gente talvez vá passar, né, por algum trabalho assim, mas também é uma opção que a gente tem de escolha de continuar ali ou fazer algo para a gente conseguir mudar, né, para um ambiente que seja um ambiente que de fato a gente goste. E aí vem a pergunta, se eu passo 70% das minhas horas úteis em algo que não é legal, que não faz muito sentido para mim, o que eu faço, né, de fato nos outros 30% que eu tenho? É bem provável que eu passe reclamando ou resmungando a respeito desse trabalho. Normalmente com as pessoas queridas da nossa vida, né? Um cônjuge, um filho, um amigo, uma coisa desse tipo. Ou seja, se a gente for fazer uma soma no final das contas, eu passei 70% dentro e 30% fora, mas falando de algo que também está me incomodando o tempo inteiro. Então pode ser que você se sinta nesse momento assim, né? Que você passe por isso, mas saiba que existem possibilidades também para você pensar sobre, né? Uma mudança de carreira, uma mudança de local de trabalho, enfim, é isso que a gente vai explorar um pouquinho hoje nesse bate-papo. Mas se 70% do tempo eu passo em algo que não é legal, é bem provável que os outros 30% eu passe reclamando desse algo que também não é legal. Ou seja, quase que 100% da minha vida eu estou deixando em algo que não é bom. E aí a pergunta que fica é, eu quero viver muito, eu quero viver bem. Se 70% a 100% do tempo eu passo em algo que não é legal, como que eu vou viver bem? Porque naturalmente é um pilar de uma vida boa. É você ter um trabalho com um propósito, com uma missão, algo que realmente te encante, que te faça os olhos brilharem, né, de fato. E naturalmente isso vai sendo transferido para outras áreas da sua vida, né? Se o trabalho está ruim, naturalmente em casa reclamando do trabalho, o relacionamento também fica ruim, né? Isso vai me gerando ansiedade, noites mal dormidas, naturalmente uma noite mal dormida, né? Acaba que no outro dia talvez eu desconte na alimentação, ou seja, olha só, já impactou os meus relacionamentos, já impactou a minha saúde física, né? Talvez eu não tenha tanta força também para fazer uma atividade física porque eu estou exausto, eu dormi mal, eu me alimentei mal e aí também eu acabo deixando a atividade física de lado. Naturalmente o estresse vai me consumindo, né? O cansaço mental vai me consumindo, ou seja, a saúde mental também, que é um outro pilar, vai ficando de lado, ou seja, vai virando um ciclo, digamos, vicioso, né? E aonde que a gente consegue resolver isso? Imagine que você está numa situação, existem duas situações, né? Uma situação de alguém que já conseguiu formar uma bela reserva financeira,
né, que te proporcione uma renda suficiente para manter o seu custo de vida por alguns meses, anos ou até eternamente, ou existe a situação de alguém que ainda não conseguiu formar também uma reserva financeira. Mas a pergunta fica, imagine que hoje você, vamos fazer um exemplo, né, para ficar muito claro, que hoje você esteja num trabalho já há algum tempo, né, alguns anos, e esse trabalho está te corroendo, né, os 70% do seu tempo está sendo corroído, e mais os 30% que você passa em casa, e você receba uma proposta de trabalho, digamos que hoje você tem uma renda de 10 mil, mas é tudo que você precisa para manter o seu padrão, você nunca formou uma reserva porque você não consegue fazer com que sobre alguma coisa, né? De repente você recebe uma proposta de trabalho que seria o trabalho dos seus sonhos, só que o salário é 8. E aí eu te pergunto, é bem provável que naquele momento você pense e fale, poxa, 8 eu não consigo manter meu padrão de vida, então eu vou ter que recusar essa proposta. Só que seria a proposta da sua vida, onde te daria muito mais liberdade, talvez autonomia de horário no trabalho, talvez pessoas maravilhosas, talvez uma empresa que te dê possibilidade de crescimento e a sua não te dá mais. Enfim, por não ter formado uma reserva financeira, você não tem condições de seguir em frente, por conta dessa diferença nesse exemplo de R$2.000. Agora imagina que você tenha formado uma reserva financeira de 50, 100, 150 mil, 200, o número não importa, mas que pudesse suprir essa diferença por 2, 3, 5 anos mais ou eternamente. É bem provável que você tomaria essa decisão, né? Por quê? Porque você tem um aliado ao lado, né? Que seria uma reserva financeira que poderia, ao longo do tempo, até que você tivesse um crescimento profissional de 8 para 10, para 12 ou para 15, você pudesse de fato se manter e manter o seu padrão de vida. Então, esse é um primeiro estágio. E aí a pergunta é, às vezes a gente pensa que o dinheiro ele só compra bens, né? E sim, ele compra uma casa, ele compra um carro, ele permite que a gente dê também, né, uma boa educação para os nossos filhos, para quem tem filhos, enfim, né, permite viagens, roupas, coisas bem legais. Mas ele também, nesse caso, ele compra a nossa paz, ele compra a nossa liberdade. E aí imagina, né, você que passava 70% do seu tempo estressado, magoado, chateado, com raiva, jogando um tanto de emoção para dentro, você agora, naquele emprego de fato, né, dos seus sonhos, o local onde você gostaria de trabalhar, como que você acha que vai ficar suas emoções? Por mais que você ganhe um pouco menos, mas tendo essa reserva financeira suprindo a sua necessidade, naturalmente trabalhando melhor e passando 70% do seu tempo num local de fato, né, construtivo, naturalmente quando você chegar em casa nos outros 30%, é isso que você também vai jogar para suas relações, coisas boas. Falar de coisas boas que estão acontecendo. Naturalmente, isso pode propiciar uma boa noite de sono. Dormindo bem, você também pensa em se alimentar bem, se exercitar e vai puxando tudo isso, saindo de um ciclo vicioso para um ciclo virtuoso, vamos chamar assim. Então, como fazer? Acumular uma boa reserva para que algum dia, se isso acontecer com você, você saiba que também esse recurso financeiro pode ser útil para você realizar um sonho na sua vida e, de certa forma, se você quer viver muito e viver bem, pode ter certeza que um dos pilares muito importantes é onde a gente passa o nosso tempo. E é onde hoje a gente passa a maior parte do nosso tempo, normalmente é trabalhando. Agora, uma segunda hipótese também são pessoas que já construíram também, né, um belíssimo patrimônio, uma bela reserva financeira, mas de fato não estão felizes onde estão. E a mesma história, passando 70% do seu tempo num local que não é agradável, num local que as estressa, que as consome, pode ser que até em algum momento da sua vida tenha sido bom, mas de repente ficou ruim e não faz mais sentido, não está fazendo mais sentido ali para você. Talvez você esteja sentindo uma falta, um vazio existencial, alguma coisa nesse sentido,
e você também queira dar um upgrade na sua vida, né? Fazer uma mudança de vida. E às vezes a gente olha a reserva e a gente pergunta, tá bom, mas o quanto eu preciso de fato, talvez, para realizar meu sonho? Muitas vezes trabalham na iniciativa privada ou, enfim, de forma autônoma e querem também empreender, talvez ter um negócio próprio, realizar um sonho, um hobby, algo do tipo. Conseguiram formar uma boa reserva financeira, mas ainda se sentem presos do tipo, quanto que eu preciso ter, né? Para que eu possa me manter ao longo dessa nova trajetória que vai me fazer muito feliz, eu sei que isso vai me fazer muito bem, é um desafio de vida, mas eu não tenho noção disso, né? Então, um exemplo, né? Às vezes você juntou, tá? Vamos usar um número fictício aqui, R$1 milhão, um exemplo. O quanto que isso me renderia, né? O quanto que isso me daria de juros recorrente acima, por exemplo, né? De um índice oficial da inflação, para que eu pudesse usar e de repente esse dinheiro não acabar, tá? Ou digamos que eu não juntei um valor tão alto, mas que eu tenha ali pelo menos o suficiente para me manter 3, 5 anos, né? Que já é um excelente número, né? E eu possa de repente tentar uma nova carreira, uma nova atribuição, um novo hobby, ou até diminuir, né? A quantidade de tempo que eu trabalho. Quanta gente, às vezes, quer diminuir um pouco a carga horária, mas fica com aquele receio. Poxa, eu vou diminuir 30%, 40% a minha renda. Tá, mas essa pessoa já foi super disciplinada e conseguiu formar uma bela reserva financeira. Será que essa reserva também não supriria essa necessidade, né, de caixa, vamos chamar assim, de receita, que a outra parte aqui, né, diminuiu 30%, 40%? Então, enfim, são questões para a gente pensar, são reflexões para a gente pensar, porque hoje realmente, né, a grande parte do nosso tempo a gente passa trabalhando, a gente passa produzindo e é necessário para a nossa subsistência. É muito bom também ser útil, né, ser útil para o reino de Deus, para a sociedade, para as pessoas, fazer o que a gente ama, o que a gente gosta, mas pode ser que em algum momento a gente queira outras coisas, ou fazer diferente, ou estar no mesmo mercado, mas fazendo de outra forma, de outra maneira, com outras pessoas. Então, se esse é seu caso, saiba que sim, é possível, desde que você também se planeje em relação a isso, né? E uma reserva financeira bem construída, ela serve para isso. Para que a gente constrói reserva de alguma coisa? Para em algum momento, se a gente precisar, que a gente use. Não precisa só ser para um momento de doença ou alguma coisa do tipo, né? Talvez para um impulso na carreira, né? Alguma mudança de vida, a reserva, o próprio nome já diz, literalmente, né? Ela vai suprir essa falta que a gente teria ali momentaneamente. Então, acredito eu que, assim, né, como rumo ao 100, acredito que muita gente também queira viver até o 100, é um número simbólico, mas o importante é que a gente viva o tempo que a gente viver, mas que viva bem. Pensem com carinho a respeito do trabalho, porque de fato é onde a gente passa a maior parte das nossas vidas e hoje é um baita de um pilar, porque um local onde não nos faz bem, naturalmente, tá? A gente, em outras áreas da nossa vida, a gente também pode ser que não viva tão bem assim. Então fica assim a reflexão, espero que tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima.